Boa tarde, quinto ano, tudo bem com vocês? Meus alunos do quinto C, como vocês estão? Se dedicando aos estudos? Então, hoje eu vou falar um pouquinho sobre geografia, né? Na sala de aula, nós, professoras do quinto ano, falamos sobre as zonas climáticas no Brasil, que são duas, né? A zona tropical, onde o clima é mais quente, e a zona temperada, que vai naquela parte lá do sul e um pedacinho de sudeste, que é São Paulo, onde nós temos as temperaturas mais frias, né? Hoje nós vamos falar sobre o clima, né, e o relevo. Nós vamos falar sobre os tipos de clima do Brasil e como que esse clima vai influenciar na vegetação. Então, eu vou fazer agora um esquema simulando o caderno de estudos que eu sempre falo para vocês observarem como é importante nós anotarmos os pontos que são relevantes, né? Para vocês organizarem o pensamento, certo? Só um momento que eu vou mostrar, tá? Então, como eu havia falado para vocês, meu esquema de estudo, né, representando o Brasil e o clima. No Brasil, existem 6 tipos de clima conforme a região. Então, existe o clima equatorial, que está na região norte, que é um clima quente e muito úmido. Clima tropical, que compreende a região centro-oeste, que é a região que nós estamos, parte da região sudeste e também lá no extremo norte, um clima com o verão mais quente, chuvoso e o inverno seco. O clima tropical semiárido, que está no interior do Nordeste. As temperaturas são mais elevadas e as chuvas são mais escassas. O tropical de altitude, que está lá nas partes da região sul e sudeste, que é um clima que as temperaturas são mais baixas se comparado com o clima tropical. O clima subtropical, que é essa parte aqui, o subtropical úmido, que compreende a região sul e parte da região sudeste, como está na zona climática temperada, as temperaturas são baixas, o inverno é frio, né, com geada e em alguns casos até neve, ok? E por último, essa faixa amarela aqui compreende toda a faixa litorânea, é o litorâneo úmido. São temperaturas mais elevadas e também um maior volume de chuvas, ok? O que é importante vocês assimilarem desse conteúdo? Que cada região vai possuir um clima, vai ter um clima específico. E cada clima vai interferir também, vai influenciar na formação de uma vegetação, ok? O próximo conteúdo, também lá no livro Bernoulli, fala sobre o clima e o relevo. Existem formas de relevo, né, que nós vamos aprender depois, planície, planalto, as depressões, e mostra que vai interferir nas condições do clima, ou seja, vão alterar características da temperatura e da quantidade de chuvas. Então, por exemplo, lá no litoral com as serras. Então, se tiver nuvens de chuva, né, devido à umidade que se forma lá, então essas nuvens não conseguem ultrapassar a serra, né, devido à altitude, e aí ocasionam um maior número de chuvas, certo? Então, normalmente, áreas mais baixas são temperaturas mais quentes, áreas mais altas são temperaturas mais frias, ou seja, maior altitude, mais frio, menor altitude, mais quente. E por último, clima e vegetação. Como o clima vai interferir na vegetação? A temperatura, a luminosidade, que são os raios solares, né, a umidade e o volume de chuvas vão interferir em cada região, tendo a formação de uma vegetação. Então, existem biomas no Brasil. O que são biomas? Bioma é um conjunto de seres vivos de cada região. Então, cada região possui uma característica. Então, o bioma ele é formado por todos os seres vivos que ocupam determinada região. Por exemplo, o bioma Amazônia, ele está lá na região equatorial,
Olha aqui, tá na região equatorial. Então, nós vamos notar uma vegetação com árvores maiores, de grande porte. Por quê? Porque existe também muita chuva naquela região. A caatinga, que está no tropical semiárido, né, no clima tropical semiárido, lá no interior do Nordeste. Lá, muita seca. Então, a vegetação de lá vai ser composta por árvores baixas, espinhosas, os cactos, né? Árvores com troncos retorcidos, assim como no cerrado, que é o nosso bioma, pertencente ao clima tropical. No cerrado também nós encontramos os troncos retorcidos. As raízes têm as características de terem raízes longas, né, para buscar mais água nas profundidades do solo. Livro Bernoulli, da página 48 até a 54. Lembrando que na página 56 até a página 61 tem algumas atividades de revisão do conteúdo e em outro momento eu estarei corrigindo com vocês, ok? Grande beijo, tchau, tchau.